Oi mãe, você encontrou um emprego? Bernardo perguntou da porta. Noemi olhou nos olhos de seu filho e balançou a cabeça negativamente. Isso é ótimo mamãe, isso significa que você pode ficar conosco como antes, sua filha Sara exclamou alegremente. Nesse momento o coração da mulher derreteu e então ela disse: o que eu faria sem vocês? Noemi disse com um sorriso e abraçando as crianças. Bernardo havia completado 9 anos recentemente, mas sua irmã Sara tinha apenas 7 anos. As crianças sempre foram o significado da vida de Noemi, especialmente após a morte de seu marido, quando ela foi deixada sozinha com eles. Noemi sempre se considerava uma mulher forte que não tinha medo de ninguém. Dificuldades de uma infância difícil causada pela morte de seus pais, e anos passados em um orfanato, poderia deixar a personalidade de qualquer pessoa muito dura e fria, e Noemi não era exceção. O destino não poupou a órfã de encarar o mundo real e enfrentar todas as suas dificuldades. Quando Noemi atingiu a maioridade e deixou o orfanato, ela imediatamente começou a faculdade na esperança de realizar o sonho de se tornar uma tradutora. Os cuidadores sempre notaram na menina a predisposição para estudar outros idiomas, o que parecia ser algo natural para ela. Estudar não foi fácil para Noemi no começo, mas a situação mudou dramaticamente após seu primeiro ano e as notas da jovem melhoraram significativamente. Foi nesta virada de chave que ela conheceu Ricardo, que era estudante do curso de Economia e Gestão. O jovem bonito imediatamente mexeu com a cabeça da jovem ingênua que acreditava em ideais românticos e adorava ler livros de romance. Ricardo era o capitão da equipe de futebol na época e, portanto, tinha muitos admiradores. O relacionamento deles foi se desenvolvendo tão rapidamente que até o próprio casal parecia estar surpreso com isso. Noemi sentiu como se ela tivesse encontrado sua alma gêmea, alguém que poderia ser o primeiro e único homem de toda a sua vida. Aconteceu que, tendo engravidado, Noemi teve que se afastar dos estudos. A jovem achava que ela fosse capaz de retomar os estudos depois de dar à luz ao bebê. O casal se casou rapidamente, eles realmente não podiam adiar o casamento devido à gravidez da noiva. O pequeno Bernardo nasceu 6 meses depois e imediatamente se tornou o centro da atenção do casal. A felicidade da maternidade maravilhou Noemi, fazendo-a esquecer tudo de seus estudos, pelo menos por um tempo. Claro que foi um grande erro, mas levaria um tempo para a jovem se dar conta disso. 2 anos depois Sara nasceu, tornando a garotinha o centro das atenções de todos, e tomando o destaque de Bernardo. Como qualquer mulher ingênua vivendo em seu próprio mundo, Noemi se sentia que com sua família a felicidade não era tão difícil de se alcançar. Ricardo trabalhava como gerente de vendas e sua esposa ficou em casa cuidando das crianças. Sempre apoiando muito seu marido, Noemi tentava não o sobrecarregar com quaisquer tarefas domésticas. A mulher cozinhava toda a comida, mantinha a casa limpa e até cuidou do gramado da frente da casa. Infelizmente a vida perfeita não durou muito e Ricardo logo perdeu o interesse em sua esposa. Mesmo que sua atitude para com sua família não tivesse mudado, Noemi não podia deixar de se preocupar com o fato dele começar a ficar até tarde no trabalho cada vez mais frequentemente. No entanto, a mulher tentou se convencer de que Ricardo não poderia estar tendo um caso fora do casamento. Enquanto isso, o marido continuou a comportar-se de forma bastante estranha. Ele explicava sua demora no escritório citando uma carga de trabalho pesada, e o fato de que a gerência havia lhe dado muitas novas responsabilidades. Mas querido, isso não está certo, você precisa se cuidar, os pequenos vão crescer e logo vou arrumar um emprego também. Noemi costumava dizer, mas Ricardo apenas sorria para sua esposa insinuando o fato de que ela nunca havia terminado a faculdade. Levou algum tempo para Noemi finalmente perceber que seu marido a estava traindo. Afinal, no começo ela tentou muito ignorar as manchas de batom nas camisas do marido, assim como o cheiro de perfume feminino vindo de suas roupas. Mas chegou um ponto em que ela simplesmente não podia mais fingir, e teve que aceitar o fato de que seu marido estava tendo um caso com outra pessoa. Levou alguns dias para Noemi pensar sobre a situação e finalmente decidir o que ela queria fazer. Quando ela finalmente decidiu ter uma conversa com o marido, algo muito inesperado aconteceu. Ricardo ultrapassou o limite de velocidade com seu carro voltando do trabalho para casa, e passou pela contramão caindo em um rio. O resgate chegou ao local do acidente e vasculhou o fundo do rio, mas eles não conseguiram encontrar o corpo de Ricardo.
A corrente é muito forte aqui, senhora. O corpo pode ter sido levado muito além das fronteiras estaduais, um dos socorristas disse a Noemi. Já que os pertences pessoais de Ricardo haviam sido encontrados dentro do carro afundado, ninguém tinha qualquer dúvida sobre se o homem havia morrido no acidente. Depois de tudo que aconteceu, Noemi começou a duvidar se Ricardo estava realmente tendo um caso, às vezes só a morte de um ente querido para fazer uma pessoa perceber que ela poderia perdoar qualquer coisa. Deixada sozinha com seus problemas e duas crianças pequenas sob seus cuidados, Noemi percebeu que era hora dela passar por cima de tudo aquilo. Mesmo sem conseguir ter terminado a faculdade, a mulher ainda tentou encontrar um trabalho como tradutora. Infelizmente não foi tão fácil quanto Noemi esperava que fosse. Indo de um escritório para outro, a mulher ouviu a mesma coisa repetidamente: não contratamos pessoas sem experiência. Em algum momento Noemi ficou tão desesperada que decidiu aceitar o emprego de limpadora em uma empresa comercial. Só então a mulher percebeu que grande erro foi largar a faculdade. Mas era tarde demais para pensar nisso e Noemi entendeu aquilo perfeitamente. A empresa era grande, e Noemi sempre tinha muito trabalho, especialmente em dias chuvosos que a equipe trazia um monte de sujeira do lado de fora. Mas Noemi não podia desanimar e tinha que manter os pisos perfeitamente limpos, esfregando-os praticamente sem parar. Definitivamente não era o emprego dos seus sonhos, mas a mulher realmente não tinha outras opções. Com crianças que precisavam de comida e de roupas, era razão suficiente para abrir exceções e assumir qualquer trabalho que ela pudesse encontrar. É difícil dizer como a vida de Noemi teria se desenvolvido se um dia ela não tivesse notado uma folha de papel na mesa de um dos diretores. Era um documento escrito em espanhol. Como o escritório estava vazio, Noemi criou coragem, pegou a folha de papel e inadvertidamente ela traduziu o texto em sua cabeça, anotando mentalmente os erros de sua autora. Movendo os lábios, a jovem faxineira leu calmamente o texto, traduzindo-o perfeitamente, e nesse ponto, o diretor entrou no escritório e congelou de espanto. Noemi, você fala espanhol? Alberto Parker exclamou com surpresa. Noemi estremeceu e corou até as raízes de seu cabelo. A mulher tinha vergonha do fato de ter pegado o documento da mesa do diretor sem permissão. Sim, senhor, eu entendo espanhol, uma vez até estudei para ser tradutora. A resposta de Noemi fez Alberto levantar uma sobrancelha em surpresa e perguntar a ela se ela era uma tradutora certificada. Noemi ficou envergonhada de admitir que ela não era e baixou os olhos sem graça. Levou um tempo para a mulher se recompor e dizer ao diretor que ela havia abandonado os estudos durante o primeiro período. Tendo ouvido a história da mulher, Alberto pensou por um momento e lembrou que um de seus sócios estava procurando um tradutor de espanhol e inglês. Já que a mulher entendia outro idioma perfeitamente mesmo sem ter concluído o curso, Alberto estava confiante de que Noemi poderia lidar com o trabalho. No fundo de sua alma ele sentiu pena da jovem que estava sendo forçada a trabalhar como faxineira, mesmo tendo habilidades para trabalhar e seguir carreira através de seu sonho. Olhe, Noemi, como você se sentiria trabalhando como tradutora? O diretor perguntou. A proposta do diretor colocou Noemi em uma posição um pouco desconfortável. Por um lado, ela estava pronta para largar o esfregão e imediatamente começar a trabalhar como tradutora, mas por outro, Noemi pensou que seu conhecimento poderia não ser suficiente para executar aquele trabalho. Além disso, não era Alberto que precisava de um tradutor, mas sim um de seus parceiros de negócios que poderia não ser tão gentil quanto ele. Vendo a dúvida estampada no rosto de Noemi, Alberto tentou convencê-la de que ela definitivamente poderia lidar com o trabalho. Eu li o seu histórico. Você tem 2 filhos e você está criando-os sozinha, não é? Você não será capaz de proporcionar uma vida decente para eles, trabalhando como faxineira, mas se você obter sucesso em seu novo emprego, seu salário aumentará várias vezes, disse o diretor com ênfase nas últimas palavras. Talvez tenha sido o apoio de Alberto que ajudou Noemi a tomar a decisão certa. A jovem mulher provavelmente nunca teria aceitado o desafio por conta própria, e provavelmente teria trabalhado como faxineira pelo resto da vida. No entanto, havia outra razão que impedia a jovem de aceitar a oferta do diretor imediatamente. A mulher simplesmente não tinha roupas adequadas que ela precisaria se fosse aceitar a proposta de trabalho como tradutora. Como faxineira, Noemi podia simplesmente aparecer para trabalhar de jeans e moletom. O código de vestimenta da empresa não se aplicava à equipe de limpeza, o que definitivamente era vantajoso para a jovem. Mas se Noemi fosse trabalhar no escritório,
ela precisaria de uma roupa mais formal e adequada para os negócios, além de sapatos novos e muitos outros itens que ela nunca teve antes. É difícil dizer se o diretor leu a mente da mulher de alguma forma ou simplesmente fez um palpite certeiro, mas foi Alberto que encontrou uma solução para o problema de Noemi. Acho que posso te ajudar, estarei esperando por você lá fora, depois do trabalho, iremos a um lugar muito interessante. Em que lugar? Noemi exclamou surpresa. Não se preocupe, eu simplesmente conheço uma loja de roupas muito boa, precisamos comprar algumas roupas novas para que você possa estar bem apresentável para a entrevista. Alberto respondeu com um sorriso porque a cada segundo que passava ele gostava mais daquela jovem mulher promissora. Ela era muito natural e desinibida e isso encantava o homem. Como prometido, Alberto levou Noemi às compras depois do trabalho. O homem disse que ela poderia comprar o que quisesse e então simplesmente sentou em uma poltrona e observou a situação. Noemi estava muito ansiosa, ela nunca poderia pagar por aquele tipo de roupa, mesmo no passado quando Ricardo, seu marido, ainda era vivo. Experimentando todos os tipos de roupas, Noemi estremecia toda vez que via a etiqueta de preço. Se ela pudesse, teria comprado metade da loja e garantiria que tivesse roupas incríveis o suficiente para durar sua vida toda. Compreendendo a emoção de sua companheira, Alberto gentilmente e profissionalmente, deu a Noemi dicas de cores e combinações para que ela comprasse, e até apresentou com um par de sapatos para combinar com as roupas. Pode ir assim que é muito melhor, você vai estar incrível, Alberto disse, e logo após pagou tudo o que ela havia escolhido. Então ele abriu a porta de seu carro para Noemi e se ofereceu para levá-la para casa. No caminho os jovens conversaram muito e perceberam que haviam gostado um do outro. Para sua surpresa, Alberto viu que Noemi era muito mais do que apenas uma faxineira, ela era uma mulher inteligente e doce com um maravilhoso senso de humor. Poucas pessoas sabiam que Alberto era muito infeliz em sua vida pessoal e que ele era casado, mas havia se divorciado porque sua esposa havia o traído com seu melhor amigo. Alberto Parker sempre sonhou em ter filhos, ele acreditava serem o verdadeiro sentido da vida. Infelizmente sua ex-esposa tinha uma opinião diferente sobre o que realmente importava, e queria viver para si mesma desconsiderando os desejos e necessidades do marido. Alberto sabia que Noemi criava seus 2 filhos e esse fato realmente o deixou muito feliz. A meio caminho da casa de Noemi, o homem parou em uma padaria, onde comprou guloseimas para as crianças esperando que seus filhos fossem gostar, e então entregou uma sacola cheia de tortas para a mulher. Sentindo-se um pouco estranha, Noemi convidou o diretor para jantar, mas como qualquer homem bem educado e com bom senso faria nessa situação, ele educadamente recusou. Alberto se sentiu um pouco desconfortável com a ideia de que aquela noite toda pareceu um pouco com um primeiro encontro, o que na verdade não era. Tentando convencer a si mesmo que não estava acontecendo nada entre ele e Noemi, Alberto de fato começou a se apaixonar por ela, não parando de pensar na mulher nem por um segundo. No dia seguinte o empresário tratou de visitar Noemi com a desculpa de que precisava falar sobre negócios. Claro que a mulher pôde perceber que as intenções do homem na verdade eram outras. Naquele dia, Alberto jogou bola com Bernardo e Sara no quintal até ficar completamente exausto. Observando o quão feliz seus filhos estavam, Noemi pegou-se pensando que ele era um homem incrível e que estava gostando cada vez mais dele. Noemi se considerava uma mulher cuidadosa, e, portanto, ela não queria apressar as coisas e tinha medo de admitir que havia se apaixonado. Talvez se Noemi e Alberto tivessem mais tempo naquele dia, provavelmente teriam confessado seus sentimentos um pelo outro, mas eles deveriam ver o parceiro de Alberto no dia seguinte. Como foi descoberto, o diretor da empresa que Noemi iria se apresentar se chamava Nicholas Brown, que havia vindo de um estado vizinho e pretendia começar uma empresa em sua cidade. Seu negócio era baseado principalmente no comércio com os países da Europa, Espanha e Inglaterra em particular. Sentindo-se um pouco ansiosa, Noemi cuidadosamente abriu a porta e entrou no escritório de Nicholas. O homem estava imerso em alguns documentos e não levantou a cabeça imediatamente, mas quando o empresário finalmente decidiu cumprimentar a mulher, algo muito inesperado aconteceu. Noemi ficou sem reação quando viu que Nicholas Brown era na verdade Ricardo, seu marido morto. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos e Noemi foi a primeira a falar. Onde você estava durante todo esse tempo? E por que você teve que mentir? Como você pôde machucar seus filhos assim, fazendo-os pensar que você estava morto?
Ricardo ficou pálido e agarrou a gravata pretendendo tirá-la naquele momento. Toda a sua vida passada passou diante dele, incluindo o golpe que ele havia executado. O motivo da fuga de Ricardo era que sua amante havia crescido em uma família muito rica. Eles prometeram ajudar Ricardo a iniciar seu próprio negócio desde que ele se casasse com a filha deles. Ricardo não conseguiu simplesmente se divorciar de Noemi. Provavelmente o homem desonesto estava simplesmente com medo das obrigações legais que o obrigariam a fazer divisões de bens, e a ter que pagar pensão alimentícia. Em vez disso, Ricardo pensou em uma solução que lhe pareceu muito mais simples e fingiu sua própria morte. Ele passou vários anos se escondendo em um estado vizinho onde fazia negócios e vivia sob um nome falso. No entanto, nada fica segredo para sempre. Por alguma razão, Ricardo decidiu que ele era invencível e começou a fazer negócios em seu estado natal, onde conheceu Alberto, que inevitavelmente trouxe Noemi para seu escritório. A pobre mulher era inteligente e educada demais para criar uma situação desconfortável naquele ambiente, e então simplesmente fechou a porta e saiu do escritório de seu marido. No caminho de volta, ela contou a Alberto sobre tudo o que havia acontecido com ela e aconselhou o empresário a não trabalhar com Ricardo nunca mais. Só então Alberto percebeu o homem perigoso que o destino trouxe para sua vida, afinal ninguém sabe o que poderia ter acontecido com sua empresa se ele continuasse fazendo negócios com Ricardo. Assim, graças a Noemi, Alberto evitou quaisquer perdas potenciais e conseguiu manter seu bom nome. Mas isso nem era o mais importante, a principal vitória foi que o homem finalmente conseguiu descobrir seus sentimentos. Alberto estava tendo dificuldade em admitir o fato de que ele estava apaixonado por Noemi, mas agora ele havia decidido contar para ela. Noemi optou por não fazer vingança contra o marido traidor e simplesmente decidiu viver sua vida como se ele realmente estivesse morto. A mulher estava começando um novo relacionamento com Alberto, que já havia proposto a ela um relacionamento. Ricardo, em um outro momento, tentou executar outro golpe que lhe custou uma sentença de vários anos em prisão. Durante este tempo sua nova esposa o deixou e garantiu que ele nunca receberia um centavo do dinheiro dela. Tendo casado com Alberto, Noemi deu à luz a mais 2 crianças e viveu uma vida feliz ao lado de seu novo amor e de seus filhos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!